Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. E hoje, eu estou aqui com Samuelson Drummond, carioca da família mineira que cresceu no Rio de Janeiro e veio parar na terra do Tio Sam. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com você. O Drummond aí é daquele Santos Drummond lá, tem voo envolvido, qual que é a história? Olha só, o Drummond é diferente da família Dumont, né? Com T. O meu termina com D. Mas a família Drummond no Brasil é uma família só. É uma família que é escocesa, de origem escocesa, que migrou para as Ilhas da Madeira, em Portugal, e de Portugal para o Brasil. Drummond com 2 M's, Drummond com M, é tudo a mesma família, parente distante. Já tá na genética, então, de imigração, então. Os caras já estavam na pegada. Exatamente. Cara, sensacional. Essa história aqui hoje é uma história que, se você não curtiu o canal, não seguiu e não deixar um comentário e não ativar essas notificações, você vai estar perdendo, porque histórias iguais do Samuel eu trago para vocês todas as semanas. Então compartilhe aí com alguém que tem experiência na indústria financeira, que você vai conhecer de onde ele veio, aonde ele está e para onde ele está indo, e por que você não só tem que dividir essa história, mas tem que curtir e seguir ele também, né? Porque você tem seu canal e a gente vai colocar essas informações lá, né? Sim, eu tenho LinkedIn. Sim. Vou te falar um pouquinho sobre a minha indústria. A gente vai chegar lá depois. Ela é regulada. Porque é muito regulada. Mas enfim, antes da gente chegar na indústria, cara, você nasceu no Rio mesmo? Cresceu carioca da Gema? Como que é? Não é da Gema? Foi. De onde que é? Foi. A minha esposa fala que eu sou carioca da Clara. Se eu fosse da Gema, ela não tinha casado comigo. Mas ela brinca porque eu saí do Rio com 22 anos. Morei no Rio até os 22 anos. Certo. Primeira geração nascida no Rio, então a gente tem muita influência mineira. Meu pai é mineiro, minha mãe mineira, de uma cidade chamada Faria Lemos, na Zona da Mata. E lá eu passava as minhas férias. Mas o Rio foi onde eu cresci até os 22 anos de idade. Fez faculdade no Rio mesmo? Fiz faculdade no Rio. Que legal, cara. E você formou em que no Rio? Fiz administração na UFRJ. Show. Você tem mais irmãos? Tenho 2 irmãs mais novas do que eu. Mais novas do que você. Daniela e Karine. Um beijo para vocês. Sensacional. E aí, você é um cara que dá para perceber que é um cara estudioso. Sempre foi bom aluno, certo? Verdade. Sim. Mas você teve um ponto de inflexão na sua vida logo cedo, né? Sim. Que você veio... A gente, inclusive, uma das coisas que a gente tem em comum, né? A gente perdeu o pai muito cedo. É verdade. Como que foi? Quando que aconteceu? Quantos anos você tinha? Tinha 13 anos, né? Você conhece a minha história, a gente já conversou sobre isso antes e foi um divisor de águas, né? Sim. Porque sempre tive uma adolescência normal, uma vida normal de classe média. Morava ali em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E... vida normal daquela época, né? Década de 80, a gente ia brincar na rua. Mas aí aconteceu uma tragédia, né? Aos 13 anos de idade, isso realmente mudou a minha vida. Totalmente minha perspectiva de vida, condição financeira, emocional, né? Tudo, né? Porque foi uma morte inesperada, trágica. E abalou minha mãe, né? Que ficou viúva, muito nova. 3 crianças. Eu tinha 2 irmãs ainda mais novas, né? Então foi pesado. E aí você teve que amadurecer cedo, né? Porque eu era o homem da casa agora, né? E minha mãe tinha no meu pai o principal provedor. E a partir dali eu já começo a minha caminhada financeira, porque começo a ajudar minha mãe nas coisas que meu pai tinha deixado. Meu pai é aquele típico geração mineira, começou a trabalhar muito cedo, então morreu aos 41 anos. Ele deixou algumas coisas e essas coisas precisavam ser administradas. Então aí eu comecei, junto com a minha mãe, a ajudá-la, né? De alguma forma. Se envolver nisso. Me envolvi nas finanças pessoais da minha casa, né? E sua mãe sempre te incentivava, estava ali do teu lado também, trazia isso para a mesa e você tinha essa... Não diria nem incentivo, né? É muito mais um ato mesmo de desespero de uma viúva que agora tem um filho, 13 anos, eu também não era uma criança. Sim. Né? Então,
gente pegar algumas gerações atrás, 13 anos, o cara já tinha trabalhado desde os 7, 6, 7 anos, já era um homem maduro, né? Você pega os judeus, eles aos 15 anos, ó, você é homem, já aí, está preparado para a vida. Então, eu não era nem tão criança, nem tão adulto, mas era um aluno bom, era responsável, e a minha mãe viu em mim, vamos dizer, o braço direito dela naquele momento, né? Boa. E com tudo isso ainda você conseguiu entrar no UFRJ? Foi meio que na pressão, porque eu era o melhor aluno entre os 3 irmãos, né? Tirava as melhores notas no colégio. Minha mãe virou para mim e falou, olha, provavelmente vou ter que pagar universidade para suas irmãs. Eu estava uma vez numa fila de banco, naquela época a gente ia para o banco pagar a conta, né? Sim, os boletos. Os boletos. E eu estava ali, boa aparência, na fila de banco pagando uma conta para minha mãe. E o rapaz virou para mim e falou, você não quer trabalhar para mim de office boy? Eu te pago um salário mínimo e você pode continuar estudando, mas na hora que você chegar do colégio, você faz as suas tarefas e vem trabalhar para mim, fazer isso aqui que você está fazendo, pagar a conta no banco, etc e tal. Que legal. E eu vi os moleques da minha rua, né? Indo lá no Rio era Bob's, né? Sim. Tinha pouco McDonald's na época. Ia pro Bob's, levava as namoradas no cinema, né? E eu queria fazer a mesma coisa, e não tinha dinheiro. Eu falei, mãe, eu quero trabalhar, eu vou ser office boy. 13 anos de idade. A minha mãe, não faz isso não. Vai estudar, porque você é bom aluno, você vai ganhar um salário mínimo, e você, se bobear, não vai passar para a universidade pública. Sim. Então, estuda mais um pouco. Quando você passar para uma universidade pública, eu vou economizar a mensalidade, né? E aí você já começa a trabalhar. Aí foi o que eu fiz. Aí achei um curso à noite, que era o meu objetivo, para poder trabalhar de manhã. A administração na UFRJ tinha à noite. Eu fiz 2 vestibulares, o UFRJ e o UERJ, porque eu falei, se eu não passar para nenhuma das duas, eu faço de novo ano que vem. Vai de novo. Mas aí eu tive a felicidade de um cursinho me chamar para tentar, aquela coisa de, sabe, tentar ser primeiro lugar do vestibular, para dar nome para o cursinho, né? Isso me ajudou muito. Eu não passei em primeiro, mas passei entre os 10 primeiros. Certo. E aquilo ali me ajudou a rapidamente conseguir um trabalho, né? Logo, primeiro currículo que eu mandei na faculdade, eu comecei a trabalhar. Bom, cara. Que legal. E já começou a trabalhar logo cedo, então? Já desde criança você já tinha esse viés, essa pegada de estar ali. Você lembra de quando você ganhou seu primeiro salário? Você tem essa memória? Sim, claro. Como que foi com a certeza. sensação? Muito bom, né? Eu te confesso que antes disso eu tive alguns pequenos negócios. Como adolescente eu vendia, para pagar as minhas roupinhas, eu vendia chup-chup. Você vendia picolé? Sacolé. No Brasil, cada lugar. Tem um nome diferente. Era o meu dinheirinho ali, eu ia para Minas, né? Já em Minas correria. Em Minas chama chup-chup, no Rio chama sacolé. Ia para Minas, tinha o chup-chup lá da moça e tal. Eu levei a ideia para o Rio e foi o primeiro dinheiro que eu ganhei foi nisso aí. Que legal, cara. E quem fazia o chup-chup? Você que fazia com sua mãe? Fazia aqueles quisuco. Sim. Uva, laranja. Aí pegava leite com açúcar, né? Sim, era o chup-chup de leite. Ali. Ou Toddy, não tinha de Google chocolate. Pra fazer Google para falar como é que você achava a receita do negócio. Aí tinha uns mais caros, né? Para mim, o custo da mercadoria era mais caro, que era o de coco, que tinha que misturar aquele só coco, né? Mas o pessoal só queria, para minha sorte, o mais baratinho, que era o de quisuco, né? Aquelas coisas de... O mais básico. E eu vendi aquilo ali durante o verão, pessoal, aquela história de jogar futebol. A gente jogava futebol no portão do meu prédio, né? Descia, fazia o dever de casa. E aí o pessoal suado com sede ia tomar o meu chup-chup lá. Caraca, cara. Esse foi o meu primeiro negócio, foi a primeira forma de você ganhar, você fazer sua correria ali. Tá vendo? A genética de empreendedor, a gente tá falando disso dos bastidores aí, mas ela existe até hoje. É verdade. Começou já na infância. Tava na veia. Cara, e depois da faculdade, tá? Você... Como é que foi? Qual curso que você pegou e por que você pegou esse curso? Como que você decidiu ir para essa pegada aí? Eu gostava muito de história e de matemática. E gostava também de algumas coisas da geografia, né? Tinha uma parte que eu não gostava, que era decoreba, aquelas datas, aquilo tudo. Mas história sempre me fascinou. Não só a história dos países, das civilizações, mas a história das pessoas. Sim. Né?
E a matemática eu também tinha bastante facilidade com matemática. Tem alguma coisa em comum aí. Pois é, a gente estava falando, né? É. E aí eu estava indo, obviamente, para a linha de humanas, né? Quando eu fiz vestibular para a UFRJ, eu tinha ponto para passar para medicina, para odontologia, para qualquer coisa, mas eu sempre falo, eu não ia ser um bom médico, né? Não ia ser um bom dentista, não tem esse talento, não tem essa vocação. Eu sou um cara de humanas, mas fiquei na dúvida entre economia e administração. Só que economia na UFRJ, ela tinha de manhã e de tarde, não tinha à noite. Eu falei, vai de administração. Eu, na verdade, como eu não tive muita orientação profissional, né? A minha mãe era professora de português em colégio público, né? E o meu pai, que era o empreendedor da casa, meu pai era advogado, era contador, gostava também de fazenda, mexia com fazenda. Então, ele poderia ter me dado, talvez, uma orientação profissional, mas eu não tive essa orientação e foi meio que no achismo mesmo. E aí eu fui para o ramo da administração e falei, acho que aqui vai me abrir um pouco mais... Tá mais alinhado com o meu interesse pessoal. É. E o segredo é isso, né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, é fazer o que a gente ama. Não tem feijão com bicho. O maior erro de muita gente aí fora, tipo, sinceramente, um dos maiores erros de muita gente aí fora é fazer o que os pais querem que eles façam. Viver o sonho dos outros. Ou tentar copiar o que as outras pessoas fazem. É uma vida frustrada, limitada e não tem como, vai dar errado. Exatamente. Isso também não é uma ciência exata, né? Não. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu converso muito com os meus clientes, como financial advisor, para orientar nessa meta, que aqui nos Estados Unidos a universidade é muito caro, né? E a maioria dos adolescentes não sabe exatamente o que quer fazer, qual curso. Às vezes nem curso, né? Até hoje não sei o que eu quero fazer. Estou aprendendo ainda. Se eu pudesse voltar a fazer psicologia com... Como é que fala? Early Childhood Education. Porque trabalhar com pessoas, você trabalha com criança o tempo todo. É verdade. Eu falo muito, se eu pudesse voltar para a universidade, o que eu faria? Eu faria ECD, Early Childhood Development, com filosofia e estatística. Porque não tem, você vai mexer com as pessoas literalmente, a lidar com criança. Crianças adultas, né? Que as birras é diferente um pouco hoje em dia. Bem diferente. Mas assim, eu, por exemplo, minha irmã do meio, desde pequena ela falou que ia ser dentista. Já sabia? Já sabia. E hoje é uma dentista, uma excelente dentista. Mas Animal. É exceção, entendeu? Sim. A maioria de nós, a gente passa por um processo de descoberta. E eu estou há 31 anos no mercado financeiro. Comecei com 18. Você pode fazer a conta aí. Então, E a gente vai chegar, né? Quando você saiu da faculdade, você entrou no mercado financeiro. Direto para o mercado financeiro, banco de investimento. Mas eu passei por praticamente todas as áreas de banco de investimento, banco de varejo, banco comercial, até fazer o que eu faço hoje. Sim. Mas tudo isso me preparou para ser um profissional melhor naquilo que eu faço hoje. Mas foi um processo de descoberta, né? Uma bagagem gigante. Eu quero entrar nisso aí, cara. Você saiu e foi trabalhar num dos meus bancos favoritos. Na época já era BTG Pactual? Não, na época era Pactual. Se não me engano, em 92, não tinha nem 10 anos de fundação. Eu trabalhei com os fundadores, né, ainda, Luiz César Fernandes, André Jacuzzi, Paulo Guedes, era o economista do banco. O André Esteves ainda era um operador de renda fixa em São Paulo, né? Hoje é o presidente do banco, né, maior acionista. Mas ali nos primórdios mesmo, né, do Pactual, 92 a 95. Quando que virou BTG Pactual? Você estava lá ainda? Não. Dizem que a história do BTG é back to the game, né? Eu não sei, mas alguns dizem que sim. Depois que deu errado, os caras back to the game, BTG Pactual. Não, mas você sabe que o André foi extremamente ousado, né? Eu não sei os detalhes da história, né? Mas ele vendeu o banco no timing certo e depois comprou o banco no timing certo. Não, o cara é sensacional. E expandiu para ser hoje o maior banco de investimento da América Latina. Tem uns relacionamentos no backstage, então assim, as piadas que a gente faz aí de vez em quando, né? Mas aí depois disso você foi para qual banco mesmo? Bonanza? Bozano Simonsen. Bozano Simonsen. Bozano Simonsen é um banco de investimento top da época, assim. Você cobriu o quê? Eu fui um trainee, né? Fui da terceira turma de trainee, em 95.
Eu fui da turma de treino do Roberto Campos, nosso presidente do Banco Central. Era o colega da mesma turma. Era um grupo pequeno, 15 pessoas, e muito bem selecionado, 5.000 currículos, 7, 8 etapas. E ali eu fiquei um ano rodando pelo back-office do banco, no Rio de Janeiro, áreas diferentes de back-office. E eu tinha um viés mais comercial, sempre tive. E aí me alocaram na área de grandes corporações e me ofereceram ou Rio ou São Paulo. E eu quis ir para São Paulo, porque um mercado maior, mais empresas, uma nova... Você estava cansado da praia, né? Olha, eu posso ser sincero, além da experiência profissional, eu queria vivenciar São Paulo, conhecer São Paulo. Sim. Brinco que eu aprendi a trabalhar em São Paulo, porque foram 10 anos em São Paulo. Aprendi a brincar e fazer piada no Rio de Janeiro, que é minha terra natal, né? Terra que eu amo. E aprendi com os mineiros, que são os meus primos, os meus tios, todo mundo, a hospitalidade. Então eu consegui pegar um pouquinho de cada coisa desses 3 estados aí. E foram os estados que mais me influenciaram, né, na minha vida. A gente aprende bastante, né? Cultura é interessante. Hoje eu trabalho muito ali com o pessoal em Belo Horizonte, eu falo que a diferença cultural é animal. Você sai de Boston e você vai para Miami, o atendimento. Dá uma caidinha, não é o mesmo nível de atendimento. O atendimento de São Paulo, os restaurantes, o serviço... Você sai de Miami, você vai para São Paulo e você já vê que dá uma melhorada. O atendimento de São Paulo superior de Miami. São Paulo, em termos de serviços, cara, é top no mundo. Aí você sai de São Paulo, você vai para BH, você fala, peraí. Aí quando você chega em Goiânia, você já quer ir para a cozinha e fazer o atendimento, que o pessoal é bem tranquilo. Olha, assim, eu acho que o brasileiro, ele compensa na graça o que muitas vezes falta no profissionalismo, naquela coisa de ter processos. Processo. O americano tem muito processo. Você sabe no restaurante, você sabe exatamente o que vai acontecer e o pessoal segue um processo. No Brasil, o brasileiro não tem muito processo. Estilo Romário. Mas assim, o que falta de processo, acho que a gente compensa na simpatia. Então, em geral, eu gosto do serviço do Brasil, mas tem esse negócio da organização que muitas vezes é um desafio lá. Sim, sim. E aí você foi para São Paulo, como foi essa experiência lá? Foi ótima. Quantos anos você ficou em São Paulo? Olha, a primeira vez que eu fui para São Paulo eu tinha 22 anos e eu fiquei 5 anos em São Paulo. E aprendi a trabalhar, né? Sim. Eu era um garoto e tinha tido, obviamente, uma experiência profissional antes no Pactual, tinha tido um negócio também brevemente, 8, 9 meses. A gente falou isso, né, cara? Você foi empreendedor, rapaz. Conta pra gente, como é que foi seu primeiro empreendimento? Pois é, o primeiro foram o chup-chup, que eu guardava no congelador da minha mãe. Mas o segundo, vamos dizer assim, o mais relevante, eu tinha um grande amigo, e sabe como é que é adolescente, né? Gosta de carro, né? Você também gosta de carro. Eu tava te falando. A gente tem isso em comum também. Mas aí esse meu amigão falou assim, pô, Samuel, e ele mexia com carro, venda de carro já há muito tempo. Ele falou, cara, tem uma lojinha na Tijuca à venda. Tijuca é um bairro do Rio, na zona norte do Rio. É onde eu estudei, pertinho de Vila Isabel, onde eu morava. Pô, não topa comprar, não? São 20 mil reais, você entra com a metade, eu e um outro sócio vamos entrar com a outra metade. Ele é um cara bom de compras, ele tem os contatos de compras, as vendas, você vai ser o sócio capitalista, você trabalha de segunda a sexta, eu estava na época, né, no Pactual, fazia o FRJ à noite, de 6 às 10 da noite, ainda fazia inglês sábado, de 8 a meio-dia, e espanhol 2 vezes por semana antes de ir pro banco. Os caras falaram assim, você não tem o que fazer, vem cá, vamos comprar uma garagem de carro usado. Mas, cara, com 20 anos você tem energia para tudo, né? Vambora. Ainda tinha energia para ir para festa, não sei como. Mas... Então, assim, eu mergulhei nesse negócio, assim, mergulhei não, né? Fiz o investimento. Inicial. Inicial, 50%. E, cara, era a época do carro popular. Era a época... Eu me lembro até hoje, um Corsinha e um Uno Mille custava R$ 7.500, a época dos carros populares, aí tinha o ágio e tal, muita demanda, e aí os carros de 7.500 a gente conseguia vender por 9.500, 10, e primeiro mês a gente começou a vender muito carro, depois, segundo mês, mais ainda,
eu comecei a ganhar muito mais dinheiro e ganhava um bom salário, né? Porque bônus de banco de investimento, né? Mesmo sendo muito novo, eram excelentes bônus. E eu comecei a ganhar mais dinheiro na loja. Uau. E aquilo ali ainda todo dia estava com um carro diferente, aquela coisa, né? Você pega um carro usado na venda do novo, aí aquele vai ser o seu carro, eu levava para casa. Aí você vende o carro usado, já pegava um outro carro. Então cada dia estava com um carro diferente e eu gostava desse negócio. Aí eu falei, não, essa é a vida que eu quero. Esse aqui é o sonho. E assim... E tá vindo bem, de vento em polpa. E não tinha noção também da oportunidade que eu tinha na mão. Sim. Esse é um outro ponto de quem não tem orientação paternal, né? Certo. Porque você, enfim... Você olha só um lado, né? Olha só um lado. O retorno imediato, capital imediato. Exato. Muita gente hoje em dia não percebe isso, né? Que tem um processo. Eles acham, tô ganhando todo esse dinheiro aqui agora, legal, vou ali, vou fazer o meu. E aí a pessoa toma na cara. E assim... Empreender não é fácil. Não, eu tinha um pai de um amigo meu, é um dos meus melhores amigos, e ele falava assim, você tem certeza que você vai fazer administração? Você é um cara para engenharia, faz engenharia. Eu falei, não, eu quero fazer administração para trabalhar. E esse mesmo pai, ele falou assim, desse meu amigo, ele falou, não faz isso, cara, você vai sair para montar um negócio, você está num dos principais bancos de investimento do país, na época era Pactual e Garantia, né? Não tinha os bancos internacionais ainda. Credit Suisse não tinha chegado ainda. Não tinham chegado, não tinha uma licença, ainda tinha todo um processo que depois os grandes bancos de investimento chegaram, mas... e eu não tinha noção da oportunidade ali na mão, né? E sair numa aventura, um moleque de 20 anos, mas a gente olha, e aí a mensagem para o moleque de 20 anos, cara, o que você falaria para ele que está com uma oportunidade que dá um retorno alto imediato e um retorno maior no longo prazo? Olha, eu acho que a minha mensagem para uma pessoa de 20 anos, se eu pudesse falar com o meu Samuel de 20 anos e voltar lá atrás, tenha mentores na sua vida, né? Tenham pessoas na sua vida que você confia, que você admira e que você possa modelar. E não faça as coisas só pela sua cabeça, peça conselho, né? A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselhos, né? Boa. Tem uma razão. Boa. Né? Boa. Cara, um dos fatores que a gente escuta aqui nesse podcast hoje, com vários episódios gravados, que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam é esse. Ter mentores. Sim, e acho que não é só como imigrante não, mas é na vida mesmo. Sem mentores que tenham interesse em te ver bem sucedido, não vai pra frente. Exatamente. E aí, como é que foi a garagem? Com quanto tempo que você... O que aconteceu? Eu fiquei no Bozano Simons, assim, por 5 Não, mas a garagem, como é que você dissolveu? Como é que deu errado? Porque tá indo bem pra caramba. Sim. Cara, o Fernando Henrique era ministro da Economia naquela época, né? E a inflação estava aumentando. A gente estava naquele processo da URV, da conversão, de uma paridade que foi criada para estabilizar a moeda, né? Até a década de 90, início da década de 90, a gente vivia a hiperinflação no Brasil, né? E foi a partir desse plano econômico e da URV que a inflação no Brasil começou a estabilizar, né? E está estável até hoje. Então... naquele momento ali, a inflação começou a dar um galope. E era muito novo financiamento de carro, de automóvel no Brasil, né? Porque como é que você vai financiar em 60 meses, em 48 meses, com uma inflação de 30%, 40% ao mês? Quando a inflação estabilizou, os bancos começaram a alongar as linhas de financiamento de automóvel. E aí... começou a ser possível comprar um carro financiado no Brasil. A demanda aumentou, né? A demanda aumentou muito. E ainda entrou o carro popular que ajudou. Então, a venda estava disparando. E a inflação no componente de automóvel estava contaminando a inflação no Brasil. Então, cara, do dia para a noite veio uma normativa limitando, eu não me lembro se foram 12 meses ou 24 meses, mas saiu tipo de 48, 60 meses para 12, 24 meses na caneta. Sim. Do dia para a noite. E isso aí é a admiração que a gente tem pelos empreendedores no Brasil, né, cara? Nada estável. Nada estável. Eu admiro demais o empreendedor isso é um brasileiro que está lá no abaixo. Brasil, porque, cara, você lidar com as adversidades e planos econômicos e incerteza, altos impostos, e essa daí foi um exemplo, né, de como o governo
intervém muitas vezes na economia. Sim. E no meu caso, naquele momento, dizimou as vendas, né? Sim. Porque já a parcela que cabia no bolso do cliente já não cabia mais. Não cabe mais. Aquilo que ele conseguia dividir por, vamos dizer, 60 meses, a parcela pequenininha, agora ele tinha que fazer em 12 meses. E já era uma parcela desse tamanho. E aí o meu estoque depreciou, as vendas caíram e tinha o irmão de um sócio meu que gostava muito do business, né? E eu rapidinho vendi, consegui reaver o meu dinheiro, peguei carro, peguei o que precisava para poder me... dissolver ali. Exatamente, mas não perdi pelo menos o meu capital investido. Né? E aí foi para São Paulo. Não, aí voltei para a faculdade, eu ainda estava no terceiro ano da faculdade quando eu fiz isso. E aí tinha mais um ano de faculdade, terminei a faculdade e já apliquei para os programas de trainee, né? Que Sim. Quando você estava em São Paulo, você fazia trainee de investment banking, né? Que você falou de... Aí como trainee do Bozano Simonsen, eu trabalhava, na verdade, na área comercial, grandes empresas, né? Atendia grandes empresas do Brasil, empresas de varejo, algumas empresas como Casas Bahia, Gradiente, Sharp, CCE, enfim, grandes empresas da época. Boa, né? Boa. E como que você fez a transição para o Santander? Porque você saiu de uma área e foi para outra. O Santander comprou o Bozano em 2000. Então você virou um roll-up ali. Exatamente, eu fui adquirido. Você foi adquirido. E estava fazendo um MBA aqui em Michigan, na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. E já tinha esse desejo de morar fora, né? Sim. Tinha viajado já para fora algumas vezes, mas... Você chegou a ser relocado para outros países na América Latina, né? Foi, aí me mandaram fazer uma entrevista com o diretor de RH do Santander. Eu fui aprovado num programa chamado Futuros Diretivos. E aí Você falava espanhol? Eu tinha estudado espanhol. Você lembra aquele espanhol que eu fazia sim. 2 vezes por semana durante a faculdade? Me serviu. Eu fiz 2 anos de um cursinho de espanhol no Brasil. Me deu uma base, né? Mas foi suficiente para... Eu sou feliz, vámonos. Exato. Então a gente falava um portunhol mais caprichado. Sim. E tinha um mas MBA, você chegou na Argentina, né? você aprendeu, aí não tinha como. Isso tudo me ajudou. Sim, aí fui alocado, fiquei um tempo na Espanha conhecendo a sede e depois fui alocado em Buenos Aires, cara, numa época muito maluca, na época do Corralito, que aconteceu em 2001, 2002. Cheguei 6 meses antes daquela loucura que... Acho que você talvez não se lembre, mas o pessoal... o governo confiscou o dinheiro de fundos de pensão, da poupança das pessoas, alguma coisa similar, na verdade pior do que aconteceu no Plano Collor lá no Brasil. Isso gerou uma revolta na população contra os bancos, né? Eu nunca trabalhei em agência bancária. Trabalhei 25 anos em banco, mas nunca trabalhei numa agência. Você nunca foi do retail? Na verdade, eu trabalhei 1 ano só de back-office. Eu sempre fui o que a gente chama de front office. Eu sempre fui relacionamento com o cliente ou analista de corporate finance, coisas que não tinham relacionamento com o público, né? Claro. Mas o pessoal que tinha relacionamento com o público nessa época na Argentina sofria muito. Tiveram que colocar grade. Imagino. Porque o pessoal queria quebrar as agências. Muitas agências foram quebradas. Continua do mesmo jeito agora, viu? Infelizmente, cara. Infelizmente. É um país bonito. É lindo, mas tipo... Dizem que vai dolarizar, né? Olha, o dólar sempre foi muito forte, né, na Argentina como moeda. Mas é difícil, cara. É difícil. E aí tá, brincadeiras à parte aí, você voltou pro Brasil, foi morar em São Paulo. Quando que você decidiu empreender de novo? O que você inventou? Então, eu fiquei 1 ano na Argentina, tiveram que me tirar às pressas porque não tinha condição econômica. Sim. Todos os limites da tesouraria, eu trabalhava na tesouraria do banco, trabalhei com economista-chefe, depois fui trabalhar na área de private banking, na mesa de operações, mas todos os limites da mesa de operações foram congelados e não tinha o que fazer, né? Era me tirar dali, tirar todo mundo que estava ali comigo, né? Nós éramos uns grupos de mais ou menos, éramos um grupo de uns 20 e eu brinco que eu fui o último a chegar, o primeiro a sair, porque eu conheci
quando eu estava na Espanha, nesse período, conhecendo a sede, o diretor de Corporate Finance. Sim. E fiz uma amizade com ele. E aí, quando aconteceu a confusão toda, eu liguei para ele e falei, olha, não tem condição de ficar aqui. Ele já tinha me chamado para ficar no Corporate Finance da Espanha. E não me permitiram, falaram, não, o plano para ele é outro. Ele vai começar pela Argentina, Departamento de Economia e Tesouraria. E aí, nesse momento, eu liguei para ele e falei, tem vaga aí? Ele falou, não, a vaga aqui da Espanha já foi preenchida. Mas a gente tem uma vaga no Chile. Quer ir? Eu falei, amanhã. E aí, rapidamente, a gente começou Você era solteiro o nessa processo. época? Não, eu estava casado já. Ah, já tinha casado? Tinha acabado de me casar. Vocês se conheceram onde? Em Fortaleza. Minha No esposa banco? é de Fortaleza. Não. Essa é uma história interessante. Divide com a gente, então. Vamos pular ela, não. Então, um grande amigo meu, vizinho meu do Rio, um dos meus melhores amigos, se mudou para Fortaleza, Sim. pai militar. E eu fui visitá-lo com 16 anos de idade. Apaixonei pela cidade. É linda, né? E todas as férias eu voltava, que eu podia, eu ia para Fortaleza. Aí numa dessas viagens, eu conheci a minha esposa. E foi uma situação bem interessante. E vocês tinham quantos anos? Eu tinha 25, ela tinha 23. E naquela época eu era muito festeiro. Sim. E Fortaleza tem um negócio de uma boate por dia, né? Cada lugar tem segunda-feira, Tal lugar. Terça-feira, tal lugar. Esse dia era o lugar dessa boate. E esse meu amigo, ele era DJ na cidade, locutor da Rádio Cidade. Então, eu entrava em todas as boates de graça e conhecia os DJs. E, né, esse dia era nessa boate, o Marciano, que é o DJ, um grande amigo dele, estava lá. E eu, cara, Fortaleza era o único lugar que eu sentia tranquilo de sair sozinho. Eu saía sozinho, porque Sim. você sempre conhecia a gente. Eu estava lá encostado, entraram 3 meninas. E uma delas, a minha atual esposa, com a irmã, com uma outra, e eu só manjando o ambiente. Mas, resumidamente, ali eu fiz a abordagem. Fez a abordagem ali, começou a bate-papo. Deu certo. Deu certo, tá até hoje. Eu falo pros meus filhos. E aí ela mudou contigo pro Chile, mudou pra Argentina. Cada mudança ela tava junto. Aí ela foi junto comigo pra tudo. Até pra Michigan terminar o meu MBA, ela já foi. Que legal. Então você já tem muita estrada aí. A gente tem quase 25 anos juntos. Mas parabéns. E ano passado a gente comemorou 20 anos de casamento. Mandar o troféu pra ela aí. Pela honra Stand de e viagem, pela graça de Deus, meu amigo. Que legal, cara. E aí você foi pro Chile, aceitou a oferta e vral. Foi. Você já tinha ido no Chile antes? Eu fui atrás da oferta, né? Não conhecia, não tinha a menor ideia de como seria. Você não sabia onde você estava entrando. Tinha uma ideia, né? O Chile sempre foi a economia mais forte da América do Sul, o país mais organizado. Mas o espanhol é bem diferente, né? Espanhol totalmente diferente. A primeira reunião que eu fiz... Eu já treinei dívida podre pelo BBVA. Eu limpei a carteira deles de Mixed Performing Bag no Peru. E eu trabalhei com a carteira do Chile. E, pelo telefone, portanhol, com o Chile é outro mundo. Outro espanhol. A primeira reunião que eu fiz... a gente foi visitar uma empresa de gás. Certo. Tentando vender uma empresa que estava na Argentina. E eu fui fazer a apresentação, porque eu já tinha vindo da Argentina, conheci o time de Corporate Finance da Argentina, e eu fui fazer a apresentação, tinha feito todo o meio de campo para... Seu espanhol já estava afiado. E eu apresentei com o espanhol de portenho, né? Não é nem de Argentina, de portenho, porque tem uma diferença. Cara, eu saí da reunião, meu chefe já falou assim, não tem como justificar um brasileiro falando que nem um portenho, você vai ter que aprender a falar que nem um chileno. Pra amanhã. Cara, o que é portenho? Explica pra minha avó que tá acompanhando aí. É o argentino nascido em Buenos Aires. Que tem uma cultura muito típica, né? Sim. E a então... gente pega o accent, né? Igual se for morar na República Dominicana, você vai começar a falar igual os caras, não tem como. É normal. E eu, assim, aprendi espanhol de cursinho, né? Sim. E passei esses 2 meses na Espanha, peguei alguma coisa... Mas, de fato, onde eu aprendi espanhol foi na Argentina. Quando que rolou essa transferência para os Estados Unidos? De onde que veio essa ideia? Pois é, eu já tinha voltado. Foi o seu lado mineiro? Eu te explico. Eu já tinha voltado para o Brasil, estava tranquilo, assim, em termos da experiência internacional, tinha tido a experiência internacional que eu queria. E meu plano era ficar no Brasil.
Mas a gente voltou para São Paulo. Essa foi o São Paulo fase 2, né? Fiquei quase 7 anos em São Paulo. Meus 2 filhos são nascidos em São Paulo. Só que, assim, a gente começou a ficar bem estressado com o trânsito, com poluição, com violência, né? Meu filho mais novo começou a ter problema respiratório. E aí eu falei, cara, tá na hora de mudar. Em 2010, eu comprei alguns apartamentos na planta em Fortaleza. Eu falei, a gente vai mudar para Fortaleza, para um lugar menor, mais tranquilo. Vamos para Canoa minha Quebrada. Antiga paixão de Fortaleza. Comprei ali numa praia chamada Pôr das Dunas, perto do Beach Park. Sim. Vamos construir isso, vai ficar pronto daqui uns 3, 4 anos. Isso em 2010 eu já estava planejando a minha saída de São Paulo. E a gente vai ter uma vida mais tranquila e com mais qualidade. E eu vou voltar a morar perto da praia, que sempre gostei disso. Aí em 2011 eu recebo uma proposta, na verdade surge uma oportunidade, eles tentam repor uma vaga aqui em Boston por 1 ano e não conseguem preencher essa vaga. E eu já estava nesse processo, eu tinha um reporte no Brasil, tinha um reporte na Espanha. E esse meu chefe da Espanha falou, Samuel, você tem essa vaga nos Estados Unidos. Nessa época, o Santander tinha 10 países. O meu negócio representava 50% do negócio do Santander no mundo inteiro. Então, para mim, era meio que dar um passo para trás, porque eu vinha construir um negócio que praticamente não existia, do zero. E o Santander estava sofrendo aqui, né? Porque eles tinham comprado o Sovereign Bank. Não conseguia contratar, tinha acabado de comprar o Sovereign Bank aqui nos Estados Unidos. O presidente da época, Gabriel Jaramillo, tinha vindo, era o presidente do Brasil, né? Sim. Na aquisição do Banco Real, do ABN-AMRO, na verdade, o presidente do Santander Brasil veio para cá, né, para tocar a operação americana. Ficou o Fábio Barbosa, que era o antigo presidente do ABN no Brasil, e vieram muitos brasileiros nessa época, latinos e tal. E o meu chefe aqui me fez a proposta para vir, né? Nessa época teve um influxo grande aí de brasileiros vindo para cá, né? E aí eu vim. Eu falei, vou ficar 2 anos. Tinha um pacote bom de expatriação por 2 anos, né? Aquelas coisas, aluguel, passagem para o Brasil. E eu falei, vou pegar esses 2 anos. Meus filhos estavam com 5, 7, aprendem inglês. Depois a gente volta para o Brasil, os apartamentos vão estar quase prontos. Perfeito. E eu vou morar na praia, ajuda a pagar os apartamentos. Você tá igual o povo que veio de Goiás com aquela ideia de ir e voltar. E o que aconteceu? Estou aqui até hoje. A esposa adaptou, os filhos se adaptaram. Eu mesmo que eu fui o último a adaptar aqui. Sério? Foi. Acostumaram com a situação. Fala um pouquinho de adaptar, porque um dos maiores fatores, né, para a gente ter sucesso aqui nessa terra é a adaptação. Assim, cada cultura tem seus desafios, né? Então, eu já tinha passado por outras culturas, já sabia que existiria uma adaptação cultural, mas não imaginava, né, o tamanho da adaptação, o choque. E ainda aqui em Boston tem a questão do frio, que para mim era nova, né? Eu peguei frio no Chile, mas era um frio normal. O frio de Boston ele é doído, né? E há muito tempo, né? Muito tempo. Eu descobri através da minha terapeuta ano passado a influência que o clima de Boston tem na minha personalidade. E é incrível isso. A gente, e olha que eu tenho 20 e poucos anos que moro aqui, já tenho meu planejamento agora de sair daqui também por causa disso. Faz falta. Eu aguentei 6 anos. Para quem queria morar na praia, eu tinha comprado... Que a minha história é a seguinte, eu queria um apartamento no Leblon, só que o apartamento do jeito que eu queria no Leblon, alguns milhões de reais, né? Então eu consegui um apartamento na beira da praia em Fortaleza. Eu falei, pronto, é o meu sonho de vida, eu vou morar nesse lugar. E você fez que o apartamento de Fortaleza está lá até hoje? Está lá até hoje. Aí sim. Está lá até hoje. Airbnb, coloquei, fiz um website, a gente aluga curta temporada, quando dá as férias a gente vai para lá. Desce para lá, que legal. Sua mãe fica onde hoje? Fica no Rio ainda ou fica... Minha mãe mora no Rio até hoje. E minhas irmãs também. Não, minha mãe tem as coisas que meu pai construiu no Rio, né? Sim. E as minhas irmãs, ela tem 3 netinhos lá, então... Não tem como. Não tem como, fica próximo. Cara, mas é sensacional escutar essa história sua. Agora eu quero entender
como que um cara que empreendeu 2 vezes, pelo menos o do Chup Chup deu certo, né? Os outros não. De repente sai do mundo corporativo para começar a empreender de novo. De onde que veio isso? Paz, assim, acho que o Brasil cria um mindset na gente. Eu brinco com os meus amigos brasileiros que parece que, pelo menos quando eu cresci, talvez hoje tenha mudado um pouco, mas aquela história assim, você tem sucesso se você tem um alto cargo público, né? Então a gente que estuda e é bom aluno, a gente é incentivado, eu era incentivado pelo menos, faz um concurso público, né? Procurador da Receita Federal, vai ganhar, sei lá, 30, 40 mil reais. Certo. E aposentar com aquelas aposentadorias altíssimas, estabilidade, vai fazer direito, ser procurador, ser juiz, né? Ou, se quiser um pouco mais de risco, vai trabalhar numa grande corporação, procurar subir a ladeira corporativa, ganhar altos salários, altos bônus, o mercado financeiro, consultoria. E se der tudo errado, aí você vai ser empreendedor. Era meio assim, né, na minha época. Fallback, Assim. né? O plano C. Vai vender churrasquinho na esquina, vai abrir uma lojinha, porque a vida de empreendedor no Brasil, e a minha admiração, assim, admiro profundamente o empreendedor brasileiro, porque ele tem que lidar com todo tipo de adversidade, né? Apesar de ser um dos poucos países com mais de 200 milhões de habitantes, então você vendeu um lápis e ganhar R$1 para são 200 milhões de reais, certo? Tem um potencial enorme. Potencial enorme, que não é qualquer país. A gente que já viajou bastante sabe disso, né? Mas o que acontece? Para mim vim com esse mindset para cá. Falei, não, eu vim para ser funcionário, né? Com certo status, ganhar salário, bônus e ficar de boa. E fazer acontecer. E aposentar sim, entendeu? Voltar para Fortaleza. Aí vim para um país que é um país que trata o empreendedor de uma forma muito diferente. Como assim? Você sabe melhor do que eu que... Não sei, eu quero que você ensine. Para quem está acompanhando o podcast, o que você quer dizer com isso? Com um país que trata o empreendedor muito diferente. Sim. Acho que assim, uma das coisas que mais me choca no Brasil é a dificuldade de você contratar e demitir. Então, acho que a primeira coisa que se tem aqui é essa flexibilidade. Sim. Não é à toa que a gente está com o quê? 3,6% de desemprego, né? Sim. Então, é uma economia dinâmica, é uma economia que permite ao empresário adaptar sua força de trabalho de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, sem aqueles custos excessivos. Eu estava explicando para o meu filho o que é FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele tem 17 anos. Ele falou com 17 anos, tá? Ele falou assim, pai, mas isso para o empreendedor é terrível. Como é que o pessoal tem um negócio no Brasil, tendo que depositar esse dinheiro, ainda tem 40% de multa? Eu nem sei se ainda tem esses 40% de multa. Mas o conceito do FGTS, para ele, não fez sentido nenhum, entendeu? Mas faz sentido para a raposa que está cuidando das galinhas. Então, assim, eu entendo o contexto e tudo mais, mas num mundo moderno, onde você precisa de flexibilidade, onde a economia uma hora está crescendo, outra hora está numa recessão, você não tem a flexibilidade de reduzir a um custo baixo a tua força de trabalho, depois desanima o cara de contratar de novo. O cara já vai à falência. É. Não tem como, vai dar errado. E não é só isso. Aqui a gente sabe, né? A gente precisa abrir uma empresa nova, dá entrada lá no website, você já está com o nome dela. O Brasil evoluiu muito nisso, viu? Na época do Bolsonaro com o Paulo Guedes. Eu sei que evoluiu. Imposto, né? Até hoje estão tentando resolver. Eu tenho vários amigos no Brasil que pagaram multas tremendas porque a complexidade de você apurar imposto no Brasil é tão grande que o contador pode errar. Sim. E aí, daqui a pouco, o cara viu que tinha um buraco, porque foi auditado, e teve que fechar o negócio dele porque a contabilidade foi mal feita. Teve que reestruturar porque a contabilidade estava errada. Cara, é um absurdo. Imagina. Você ter não sei quantos impostos, um deles passou debaixo das pernas do contador, você tem que fechar o seu negócio porque
teve ali um buraco na tua contabilidade e você deve não sei quantos R$1.000 e não estava preparado para pagar esse imposto, mais multa, mais juros. Etc. E aqui nos Estados Unidos é um pouco mais direto, né? Então é mais fácil, é mais objetivo, né, pro empreendedor. Muito mais objetivo. Muito mais. E aí conta para mim, você decidiu empreender, você decidiu entrar em que área? Então, aqui nos Estados Unidos, né? Já estamos aqui. Saiu do banco, saiu do corporativo e foi falar, pô, agora eu quero fazer meu negócio. Eu sempre tive uma paixão em ajudar as pessoas na área financeira. Mesmo quando eu estava trabalhando no banco, sempre que eu podia, eu dava ou treinamentos na igreja de como fazer gestão financeira, né, para pequenos grupos. Então eu já vinha nessa pegada. Sim. E eu falei, cara, eu já fiz análise de balanço, já fiz valuation, já atendi grandes corporações. Tudo isso é legal, mas, cara, ajudar uma pessoa, uma família a administrar bem seus recursos, de repente mudar a vida dela porque a gestão está sendo mal feita do patrimônio dela, para mim me trouxe muito mais tesão. Essa é a palavra, entendeu? Sim. E aí é desafiador, porque eu saio de uma estrutura de salário mais bônus, aquela coisa matching de 401k, né? Para quem não sabe, é um tipo de previdência privada aqui dos Estados Unidos, que você bota um dinheiro, o teu empregador bota a mesma quantidade, aquilo vai crescendo, né? Então eu tinha todas essas regalias e de repente tinha 0 cliente, 0 receita. Então o início foi muito difícil, mas eu falei, cara, isso aqui vai dar certo e se não der certo também eu tento outra coisa. Porque você é um dos poucos brasileiros, eu falo isso aqui com bastante autoridade, porque eu tenho um currículo não do nível do seu, mas semelhante. Você é um dos poucos brasileiros com o seu currículo aqui na Nova Inglaterra. Que eu conheci até hoje, eu não conheço. A gente tem muito açougueiro aí fora passando a faca nos outros. Não vamos ser honestos, tá? Você tem gente que vende whole life, tá atropelando, que você sabe, quem é planejador financeiro, multifamily office, o cara não encosta em whole life. É um produto que, tipo, tem que ser bem usado, e muita gente usa da forma errada. Então a gente tem muito açougueiro aí fora, muito mecânico fazendo, como que se diz, cirurgia no cérebro das pessoas. Eu falo muito isso, cara. Você não vai na oficina mecânica e pede pro cara fazer cirurgia no teu cérebro. E aí você tem gente com patrimônio grande indo em mecânico pedindo pro cara fazer cirurgia no cérebro dele. Já reparou isso aqui? Eu sinto que existe sim um mercado de pessoas que infelizmente não estão preparadas, né? Não. Porque é uma licença simples de você tirar. Eu tirei em 5 dias, eu estudei. Eu tirei a minha em 24 horas. E passei. 48 então, fazer as duas. Assim, não é muito difícil você tirar uma licença de life insurance aqui. E isso daí abre o mercado. A questão de seguro, né? Principalmente o tripé que eu chamo, que é Life, Disability e Long Term Care. Esse tripé de seguros pessoais é importante em qualquer planejamento financeiro. Mas tem muita coisa que você não vai resolver só com isso. Não vai. E aí aquela história, para quem tem martelo tudo é prego, né? Já ouviu esse? Então, às vezes o cara está tentando, como você chama um eletricista na sua casa. Correto. O cara vai lá e conserta a sua eletricidade. Daqui a pouco você fala assim, cara, mas eu estou com um problema no telhado também e estou aqui com um problema no encanamento. Certo. Resolve para mim. Não vai. O cara não tem um treinamento para isso. Não tem. Não tem as ferramentas para isso. Mas muitas vezes, para não perder o negócio, ele tenta resolver. Ele pode até assistir o vídeo no YouTube, né? O cara pode até assistir o vídeo no YouTube lá para te dar o conselho financeiro. Vamos embora ver o que vira depois. Tem bons profissionais, né, nessa área de life insurance, mas tem muita gente que é como você falou, o cara veio de uma profissão que não tem nada a ver. Cara, mas até o planejamento financeiro. E ainda está no processo, no learning curve dele. E está muitas vezes comprometendo o patrimônio das pessoas em produtos que ele nem conhece direito. Ele não entende. Nem entende. Não entende. E uma das coisas que eu falo, e eu não falo isso aqui light, não, tá? Eu bato muito nessa tecla aqui, ó. E é o seguinte. Se você tivesse $100 mil em dinheiro vivo, na mão, você iria em um caixa eletrônico e depositaria? Você
faria isso, Melos? Não. Provavelmente não. Então por que a pessoa que tem um patrimônio vai no Robinhood na internet? Por que a pessoa que tem um patrimônio compra um produto de seguro de vida que a pessoa que tem 22 anos de idade, 23, estava trabalhando de garçonete semana passada? Não estou desmerecendo não, eu acho legal, só porque a experiência no mundo financeiro conta muito. Olha, existe, assim, quando você é adolescente, você mal tem dinheiro para pagar a academia, certo? Você paga a academia ali, levanta uns ferros, olha um negócio no YouTube e faz aquilo ali. Correto. É o que você pode fazer. Certo. Aí você vai atingindo um certo grau, se você quer cuidar bem da sua saúde, você vai contratar um nutricionista, né, para fazer um plano de alimentação. Você vai, de repente, contratar um personal trainer para te dar um treino adequado para o teu objetivo. Você vai se tornando mais sofisticado. Para mim, essa relação financeira é bem similar. Não tem nada errado, na minha visão, você com 18, 20, 25 anos, ter uma conta no Robinhood e brincar lá de stock picking. Boa. Né? Brincar. Qual a porcentagem do seu patrimônio que você faz com isso? Você tem que entender até que ponto você está comprometendo seu patrimônio ou não. Sim. Eu brinco com os meus clientes que às vezes querem apostar em alguma coisa alternativa. Falo assim, cara, bota o seu dinheiro de Las Vegas nisso aí, entendeu? Boa. Porque você, quando vai para Las Vegas jogar, você não leva a sua casa nem seu carro. Você leva 2, 3 mil dólares. Se você perder aquilo ali, não vai fazer diferença na sua vida. Mas, infelizmente, tem gente que, por não conhecer os ativos financeiros, a dinâmica, ainda coloca todo o seu patrimônio. E quando você tem. E a galera 20, chama de 20 investimento anos, ainda, né? Mas porque assim. Tem, por exemplo, Bitcoin não é investimento. É especulação. É um ativo que você não tem como fazer um valuation, não tem fluxo de caixa. Como é que você faz um valuation de Bitcoin? É igual você comprar dólar. É especulação. Câmbio é especulação. É oferta e demanda. É oferta e demanda. Entendeu? Muita gente comprando. Vai Qual subir. que é a diferença entre especulação e investimento? Você acabou de falar igual a valuation. Explica pra minha avó aí, que tá lá na roça. O que é um investimento e o que é uma especulação? Porque os outros acham que Telex Free era investimento, né? Eles falavam, avestruz master, investimento. É um bom ponto. Flipping não é investimento. O problema é que as pessoas querem começar... Flipping é especulação, só para corrigir, entendeu? Você está especulando no valor que você vai ser vendido no mercado subindo, é lindo. Investimento é você colocar o seu dinheiro... Correto. Na minha visão, certo, de uma forma simplificada, em coisas que você conhece, que tem um fundamento. Correto. E tem 3 estratégias, não tem 4, de investimento. Preservação de capital, renda, income e growth. Correto. Preservação de capital é o quê? O teu fundo de emergência. Boa. Você bota lá num money market fund, por exemplo, correto, liquidez diária, D+1, você teve uma emergência, você vai lá. O seu dinheiro nunca vai cair. O que é D+1? Um dia útil, né? Perfeito. Não, desculpa, só para explicar que minha avó está acompanhando nós. Então você põe o dia lá nesse trem, não vai desaparecer, você pode sacar com um dia. Hoje em dia, 5%. Um fundo de money market em dólar, anualizado, 5%, uma boa taxa. Sim. Né? Então, você coloca lá, você colocou ali, vamos dizer, 30 mil dólares. O dinheiro podia dar chuva. 30 mil dólares, vamos dizer. 3 meses aí, vamos dizer que você gasta 10 mil dólares por mês. Você precisa de 30 mil de um fundo de emergência, mínimo. Né? Deixa lá no money market a 5%. Esses 30 mil nunca vai valer 29.500. É 30 mil mais um pouquinho. Mais uma mixaria para inflação ali, pronto. E liquidez. Boa. Porque teve uma emergência, o nome já disse. Você não sabe quando vai vir. Então, essa estratégia de preservação de capital. Você preserva o capital e ganha mais um pouquinho. A mixaria ali a mixaria. Que é melhor que você deixar na caixinha lá do banco. Melhor do que zero, do savings porque muita gente põe na caixinha do banco, né? Exato. Dinheiro na mão do banco, não savings, ele vai servir para o banco como funding para o banco dar empréstimo. Correto. Né? Então, e aí aí o próximo agora. O próximo é renda. Renda, income. Boa. Essa daí é o quê? Ações que pagam dividendos ou mutual funds, ETFs que pagam dividendos. Né? Se você quer ser sócio, vamos dizer assim, das principais empresas pagadoras de dividendos, você recebe ali os seus dividendos mensalmente. Ou, do outro lado, na renda fixa, bonds, né? Se você quiser emprestar, se quiser ser credor aqui nos Estados Unidos, por exemplo, das principais empresas,
das principais corporações, aqui também das municipalidades, né? Você pode Sim. emprestar dinheiro para as municipalidades. E aí você recebe juros como credor, renda. Não, eu tenho uns Estratégia de negócios, MLP, fala pro pessoal aí das MLPs, como é que era lindo, com tax. Tem vários produtos, várias coisas que o pessoal não entende que existe, que você não tem que botar a mão na massa, né? A graça do mercado financeiro, comparado com outras modalidades de investimento, é a liquidez. Isso. E o fato de você não ter que fazer uma gestão ativa. Correto. Eu sou um financial advisor. Claro, tem gente que prefere fazer por conta própria, assim como tem gente que corta a sua grama, conserta a sua parede. Então, se você coloca dinheiro no mercado financeiro, você tem, número 1, liquidez. Aqui, a maior parte dos títulos, no máximo 2 dias úteis para você ter o seu dinheiro de volta. Certo. Quer dizer, liquidez. Né? E uma gestão passiva, porque não é como, vamos dizer, uma casa de aluguel que você tem que renovar contrato, se quebra alguma coisa, você tem que mandar consertar, entendeu? Não estou falando que o real estate é um mau investimento, não. Estou falando que tem o investimento no mercado financeiro tem essas duas naturezas que para mim são importantes. A liquidez e às vezes não tem trabalho, bicho. Não tem trabalho. Bota dinheiro lá e acabou. E às vezes é bom a gente ter o real estate por causa da alavancagem. Tem uma vantagem ali, mas Sim. você tem que ter o patrimônio equity, porque, igual você falou, tem a liquidez. Sim. E a outra estratégia é a estratégia de crescimento, né? Você comprar, por exemplo, uma empresa de tecnologia que não paga dividendo e que ela vai ter o que a gente chama de volatilidade, que é a nossa principal medida de risco, né? Uma volatilidade maior. Quer dizer, ela vai subir e descer mais. Né? Então, a gente viu, por exemplo, uma Nvidia chegou a bater $90, agora está 450. E tem umas ETF que carrega só isso, né, cara? Eu lembro que tinha uma ETF da Fidelity que era muito boa de growth. Você pode comprar uma ação individual, você pode comprar um pacote de ações. Um pacote delas que tem menos risco. Que você diversifica, né? E aí, basicamente, via ETF ou mutual fund, né? Eu não quero entrar muito nos debates aí, porque eu sei que na sua indústria a gente não pode falar muito de ideias de investimento, isso é uma coisa bem regulada. Eu lembro que não tem saudade dessa época. Vamos colocar assim, que tudo que você fala, então tudo que a gente está falando aqui não é sugestão, não é recomendação, a gente não apoia nada. Então, se você quer mesmo, tem que conversar com um profissional, tem que ver se você é qualificado para conversar com um profissional. Se entra na área, então, deixando bem claro aqui, né? Exatamente. Aqui... Que aí vem para o terceiro pilar agora, que é o de... Você falou que era o de growth, né? O então, segunda é renda, terceira é growth. Preservação de capital. Uhum. Renda, gerar renda. E o terceiro, crescimento. E aí, crescimento, você falaria que, por exemplo, eu estou entrando no negócio de flipping. Flipping é crescimento? Olha, eu estou falando particularmente no mercado financeiro, mas esse conceito pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Certo. Aqui nos Estados Unidos tem um livro muito interessante chamado The Millionaire Next Door, que é uma pesquisa que um private banker fez a 2 PhDs, porque ele queria mapear o cliente ideal. E aí fizeram uma pesquisa bem profunda com os milionários nos Estados Unidos para descobrir o perfil. Aqui não, hein? Vou ter que adicionar para muito bom, cara, esse livro, muito legal. Uma das coisas que esse livro fala e aí já entrando né, porque eu sou financial advisor e estava até vendo seu podcast de muitos dos ricos da América, né? Estava vendo alguns ali que já são meus clientes, obviamente não pode dar nome por questão de sigilo, mas eu estou acostumado a ver histórias de sucesso. Né? O meu dia a dia é trabalhar com essas pessoas, né? Que têm sucesso financeiro. E é exatamente o que o livro fala. Né? Os 3 grandes potes de investimento para você se tornar financeiramente independente nesse país são ter um negócio de sucesso, business, investir em business. Né? Então, o business, quando ele tem sucesso, o lucro é todo seu. Né? Então, você ter um business de sucesso é extremamente difícil, poucas pessoas conseguem fazer isso, mas quando você consegue é mágico, porque o lucro é todo seu. Então, ter um business de sucesso, e a gente estava falando sobre... Esse é o primeiro, e tem um segundo, né? O segundo, mercado financeiro. Ok. Mercado financeiro é você investir nas principais empresas do mundo. Warren Buffett modelo, você compra ali e deixa. Pode ser. Eu gosto desse estilo, é o meu estilo predileto. Eu não sou muito de ficar rodando carteira. Eu também não. Valor, compra e esquece. Eu acho que você tem que apostar em empresas que você acredita. Certo. Né?
E não sou muito de ficar pulando de galho em galho, não. E aí o terceiro é o quê? E o terceiro, real estate. Real estate. É. Tão famoso, né? Que aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, porque tem várias vantagens Muito tributárias, diferente. né? E não é só isso. Aqui você alavanca, né? O brasileiro vem para cá... Eles não entendem Não o poder entende, disso. porque no Brasil as taxas de juros para um financiamento imobiliário são tão altas historicamente que a primeira coisa que você quer fazer é pagar o seu imóvel, se livrar de É errado dívida. isso. A última coisa que você quer aqui fazer não, é pagar cara. o imóvel. É. Hoje tem mais gente querendo, porque a taxa subiu um pouco, né? Sim, sim. Eu refinanciei minha casa a 2,25 Lindo. por Tá 15 preso. anos. Está preso isso para a vida inteira. Lindo. Mas hoje, se eu fosse fazer isso, ia ser 7%. Então, sim. Então subiu um pouco. Apesar de Mas historicamente é não aquela estar coisa, tão né, cara? alto. Tipo, compra a casa e namora os juros, porque o juro sobe, o juro desce, então vai ter oportunidade, lógico, Sim. que no futuro próximo eu e você sabe que o juro não tem como tá voltando, infelizmente. É. Os caras vão enfiar a gente aonde que tem que enfiar para atingir o nível de inflação deles, isso é fato. É, o maior inimigo atual é a inflação, mas parece estar um pouco mais dominado. Chegou a bater 9 ano passado, esse ano a inflação está em torno de 3. Três. Então, E a meta é 2. É. E esse 100% aí, os caras, se tiver que fazer, eles vão fazer para enfiar a gente lá. exato. Cara, eu gostei demais desse bate-papo contigo. Tanta coisa, já passamos 1 hora falando aqui. Assim, gente, olha, se você não pegou a visão aí, educação é um dos fatores que levou o Samuel a ter o sucesso que ele tem. O cara estudava inglês e espanhol, então quando aquela oportunidade surgiu lá na Argentina, surgiu lá no Chile, ele já estava preparado para isso, tá? Foi além. Tá sempre disposto, né, e preparado. Tal lugar você quer ir, a Espanha não está disponível, vai para o Chile. O cara foi. Então o que é isso? Integração e com a mentoria, porque ele teve um mentor na Espanha. Então volta lá e pega essa também. Ele fala de mentoria nesse podcast. Família, importância de família. Ele fala, né, sobre o tempo que ele passa com a esposa, com a família, as dificuldades que te fortaleceu no meio do caminho, a responsabilidade de ter sido pai das suas irmãs cedo, esposo da sua mãe, porque você cobriu esse buraco ali naquele início, entende? Os lugares que a gente tem que preencher e não tem opção. E a religião também, que é um fator importante na sua vida, né, cara? Assim, eu acho que a gente tem que ajudar a família, né? Acho que não tem que ocupar o papel de ninguém necessariamente, sim. né? Porque filho vai ser ocupar, filho vai ser a vida filho. inteira, mas você não tem que ser obrigatoriamente, vamos dizer, assumir a responsabilidade do seu pai, porque isso é um peso muito grande, Sim. né? Mas ser uma pessoa responsável, Sim. né? E eu fui responsável por muitas áreas da minha vida, porque nessa época eu estava na farra, até ter uma conversão, uma mudança de vida. Mas a gente tem, né? Porque fica aquele trauma, né, cara? Eu também passei por essa fase. Mas assim, eu fui o filho responsável. Boa. Dentro da minha noção de ética ali, eu não posso fui o falar a filho mesma responsável. Não, é uma fase que eu não tenho orgulho da minha vida. A gente erra, entendeu? Mas foi um aprendizado. Também errei muito em muitas áreas. Mas a gente aprende, né? Aprende, Acho que esse é o cara. segredo da vida. Como você falou, tá sempre estudando, aprendendo. Né? Aqui nos Estados Unidos tem muito empreendedor que não terminou nem o high school, Eu admiro mas não quer muito, dizer cara. que os caras não estudaram. Eles só estudaram de uma forma diferente. E não adianta ter diploma e não ter as manhas também. Porque tem muita gente que você trabalhou no corporativismo com MBA, PhD, que não consegue pensar. Pois é, eu acho que... Não. Assim, eu gosto muito da cultura judaica cristã. Sim. Então eu leio muito sobre a cultura judaica também. Sim. Eu sou cristão, Sim. mas eu admiro Com muito admiração, né? Eu também tenho. a cultura judaica. O mercado financeiro tem muito Sim. judeu, eu sempre Sim. convivi com muito judeu, sempre li muito livros voltado para isso, cara. E é muito interessante, né, a filosofia judaica para as finanças, né? Sim. Você não vê um judeu tentando fazer de tudo. Aqui nos Estados Unidos o cara chega, ele faz tudo, né? Sim, canivete suíço, né? Canivete suíço. E essas pessoas que estão fazendo sucesso, elas descobriram sua área de talento. Isso. E elas investiram nessa área. E, obviamente, elas tiveram dedicação, tiveram mentoria, pagaram preço. Né? Para mim, o sucesso empresarial é muito similar à saúde. Todo mundo quer ter um corpo legal, todo mundo quer ficar fit, né? Mas pouca gente quer pagar o preço de se alimentar do jeito que tem que se alimentar, de fazer treino todo dia, né? Então, da mesma forma,
todo mundo quer ficar rico, ter independência financeira, mas poucos querem pagar o preço, infelizmente, de não ir acordar naquele casamento cedo, lá longe, de conviver com as pessoas que vão te levar àquele lugar, né? De ter disciplina, porque alimentação, saúde também, não adianta uma semana você comer direito, outra semana não comer. Uma semana você fazer exercício, outra semana não fazer. É um estilo de vida, né? Você tem que ter constância, né? Tem que ter um estilo de vida. E o seu financeiro é um estilo de vida. Assim, é simples, é fácil, mas não é simples, né? Não, o problema... É fácil porque qualquer um pode fazer, mas não é simples porque você exige muita disciplina, muita dedicação para você chegar lá, né? Tem um livro que eu não estou com ele aqui agora, mas fala muito sobre disciplina e sobre coerência. Eu não lembro o tópico do livro aqui agora, estou até escutando ele dessa vez. Ele fala assim, cara, por que muita gente fala que vai fazer as coisas e não faz? Porque sonhar e desejar é duas coisas diferentes. Sonho, desejo e plano. São três coisas diferentes. Muita gente sonha, deseja e não tem plano. E aí vive frustrado. Não tem clareza no que quer. Mas aí é um episódio para outra hora. Sensacional, adorei o bate-papo. Quero te agradecer pelo seu tempo. Acho que a gente não cobriu tudo. A história dele é melhor do que isso aqui ainda, é muito longa. Dava pra gente criar até uma série. A gente não chegou nos detalhes aqui ainda. Tenho admiração profissional por você muito grande. Apesar da gente ter se conhecido uma ou duas vezes, só porque eu sou Futrica, eu já puxei seu currículo, já li um pouquinho. Gente, trazer ele aqui para mim hoje é uma honra. Se você está aqui nos Estados Unidos, está procurando um planejador financeiro, um cara que entende, que tem um pouquinho de bagagem, entre em contato, segue ele lá no LinkedIn, igual ele te falou, não pode estar no Insta, não pode estar no Facebook, a indústria financeira é bem chata com isso, tem certas coisas que você pode postar e outras que não. Quero te agradecer por ter ficado até aqui o final. Muito obrigado pela participação. Vocês aí do Japão, da Europa, do Brasil que acompanham a gente faz isso aqui com muito amor. Comenta, curte, manda para alguém que deveria conhecer. Por quê? Expatriado também pode empreender na terra do Tio Sam. Pode empreender e pode inclusive investir, né? Essa era uma limitação que eu tinha. Eu não conseguia trazer recursos do exterior, né? E hoje eu consigo ajudar pessoas que moram no Brasil, que moram na Europa, na Ásia e que querem ter parte do seu patrimônio nos Estados Unidos, né? Então você pode também, mesmo antes de vir para cá, investir no mercado financeiro americano. Existem empresas que estão preparadas para abrir uma conta internacional, né? Vambora aí, a galera do G4 aí do clube que me acompanha, depois troca figurinha aí com o Samuel, sei que o cara entende. Irmão, obrigado mesmo, meu. Tiago, pô, é um prazer, cara. Saímos daqui hoje mais rico do que eu comecei e a gente vai fechar aqui com a pergunta do dia. Certo. Qual que é a definição de riqueza para o Samuel que chegou onde ele chegou hoje? Para mim, riqueza é prosperidade. E prosperidade, para mim, é você ter uma vida completa, né? Porque muitos, infelizmente, vêm aqui para os Estados Unidos procurando dinheiro apenas, encontram, mas no caminho perdem família, perdem a saúde e muitas vezes perdem o principal, que é o relacionamento com Deus, né? É muito bom ter dinheiro aqui, né? Nessa terra é lícito, mas essas coisas aí que eu falei, família, saúde e relacionamento com Deus, são mais importantes. E você pode ter os quatro, você pode ter o dinheiro, pode ter a família, pode ter a saúde, pode manter o seu relacionamento com Deus. E eu acredito muito também na riqueza lá de cima, né? A gente tem que semear, porque um dia, como dizem, caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada. Então, tem que ter um pouquinho lá em cima também, né? Deixar o nosso legado aqui na Terra. Deixar o nosso legado aqui, plantar sementes eternas. Te falei que a gente ia sair daqui mais rico do que chegou. Cara, isso aqui é o porquê que eu faço esse podcast. Pra gente criar oportunidades para as pessoas lá fora. Com esse conhecimento aqui hoje, se você continuar errando amanhã, a culpa é sua. Aí você tem que ir pro buraco mesmo. Obrigado, viu? Valeu, brother. Valeu, meu irmão. Prazer. Obrigado.